que alegria! Mais um episódio do Pode Juntos. E nós estamos aqui juntos por um propósito. Sempre juntos por um propósito, porque afinal de contas nós podemos todas as coisas juntos, né, minha linda? Todas. E cada episódio tem sido mais fantástico que o outro. Se você é novo por aqui, já coloca aí reservado na sua agenda toda sexta às 20 horas. Pode Juntos inédito com um casal que sempre fala o nosso coração, que inspira. Verdade. E hoje está que já está ministrando a nossa mesa, né? E a gente resolve sair da nossa mesa para trazer para a mesa do Pode Juntos. E antes mesmo de nós anunciarmos o casal fenomenal que está aqui nessa mesa conosco, nós já te convidamos para você curtir esse vídeo. Por favor. Já dê o seu like, porque assim você nos ajuda com que essa mensagem alcance outras pessoas. Compartilha, né? Tem que compartilhar. Sempre tem aquele grupo no WhatsApp, né, meu lindo? É isso aí, chama a manicure, pedicure. Aquele grupo do futebol, do churrasco. Pet shopping, tudo, gente. Olha, o negócio é espalhar. Compartilha e se inscreva. Claro, tem que se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, você vai estar notificando ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E é relevante porque a gente fala de amor, a gente fala de Deus. E nós vamos espalhar essa mensagem aí. E hoje, o nosso casal é um casal que, assim, ó, love's in there. Verdade, porque linda. O amor deles é tão forte que nos contagia. Eles o casal alto astral, né? Alto astral. Ele é fleumático, ela é uma sanguínea hemorrágica. Segundo ele, ela é a mulher do fluxo de sangue. Gente, de verdade, nós estamos falando de um casal lindo, incrível. E esse casal nos ensina sobre como um homem posicionado pode curar uma mulher ferida. Nós estamos falando de quem, linda? Nada mais, nada menos que Jean e Sinara. Nossos amigos de propósito. Vieram de longe, lá de Joinville, sim, aqui para os estúdios em Florianópolis, para termos esse tempo de mesa. Então, muito obrigada. A gente que agradece. Vocês são incríveis, gente. A gente ama muito vocês e a gente se conheceu de uma forma tão despretensiosa, né? Foi surpreendente, na verdade, né? Porque eu tinha visto uma foto de vocês dois no Instagram da pastora Viviane Martinello, naquele mesmo dia. E aí a Fernanda, que foi a... Que ano que foi? Foi 2020, 2019. 2019? Então, foi no mesmo ano, então, que eu conheci a Fê, então. E eu vi uma foto de vocês... E gostei. Eu falei assim, nossa, que casal bonito, eu gostei. Só que à tarde, isso foi de manhã, à tarde a Fê me ligou e disse, meninas, vai ter um profeta aqui na fazenda e eu quero que vocês venham, porque a gente era do mesmo grupo de Mulher Única, a gente fazia e a Fernanda nos liderava. Sim. E aí eu disse, profeta? Profeta, a gente já tá indo. E aí nós fomos. Já tô com a roupa de ir. Já tava pronta. O dia não foi, era só pras meninas que era do grupo. Sim. E nós fomos pra lá. E quando eu chego lá, ela, vem cá, eu vou apresentar o profeta. Quando eu dou de cara... Eu levei um susto, eu fiz assim, eu te vi hoje. Ele, você me viu? Eu falei, eu te vi na foto com a Viviane, eu vi vocês dois na foto da Viviane, aí o Janilson, uau! Falei, nossa! E ali começou um movimento diferente de Deus na minha vida em relação a esse tipo de surpresa. De conectar com pessoas que um dia eu vi, de repente, tá na mesma mesa que um dia eu tô sentada ou em algum encontro, sabe? Conexões que só Deus faz, né? Só Ele faz. E dali, assim... E aí, de ensinar, Deus trouxe o Jean de propósito, que é um cara incrível, olha, de verdade. Eu bato continência pra esse cara aqui. Obrigado. Eu preciso aprender a arte da paciência, né? A Pri, aqui é o contrário, a Pri vive com o homem do sangue. o homem morra. É Davi, né? Davi disse que era sanguinário, então... O segredo é o botão, né? O botão de desligar. Entendeu? Eu ativo o botão de desligar, daí o sanguíneo vem, fala, daí a gente, quando é o tempo certo, aperta o botão de novo e liga. Pois eu entendi tudo. Então eu vou praticar esse botãozinho aí, milagroso. Ele é bom. Mas só que no seu caso, você é um fleumático, aqui eu tenho uma colérica do lado, também não é fácil não, tá, meu irmão? Olha só. Já estamos iniciando aqui sobre os dilemas de um casal, né? Mas... Graças a Deus que nós somos diferentes, porque as nossas diferenças que nos unem. Verdade.
E pra gente dar início a esse bate-papo, porque eu tô assim, olha, desejosa pra ouvir de vocês tudo aquilo que Deus tem feito e aquilo que vocês carregam no Senhor. A gente dá o start no nosso Pode Juntos, sempre perguntando, pedindo para vocês falarem do CPF, porque antes do CNPJ estar 100%, o CPF tem que estar limpo. Verdade. Porque você só é um bom par se primeiro você for um bom ímpar. E antes do Jean ser marido da Sinara e da Sinara ser esposa do Jean, vocês tiveram uma história solo, uma carreira solo, né? E me conta aí, Jean, como é que foi o seu tempo de espera pela Sinara? Como é que foi que vocês se conheceram? Antes de se conhecer. Não, tenta não ser tão objetivo normal. Não, é que a nossa história é uma história bem, eu costumo falar que é bem atípica, né? Porque assim, a gente não tinha nem vínculo de amizade, nunca tinha se visto, nunca tinha assim, nem, como diz o outro, assim, cheirado um ou outro ou passado nem perto. Por quê? A Nara morou em Balneário um tempo, voltou para Joinville. E eu tive um outro relacionamento antes da Nara, que eu fui Você é joinvilense? Eu sou joinvilense, sou da terrinha. E daí eu tive um outro relacionamento antes da Nara, e depois eu tive um período onde eu fui... sempre tive uma criação dentro da igreja, porém eu nunca fui da igreja. Porque sempre foi meio que aquele negócio, não, o pai e a mãe queria que eu fosse, então eu sempre fui. Tanto é que eu ia no culto com a mãe, e depois eles me deixavam na porta da balada. Olha só. Então eu tive um período... É uma condição, né? Grande Raimundo. Pé na igreja, eu tô no mundo. Tu me ajuda que eu te ajudo, né? Aquelas coisas, né? Aí foi onde que daí eu tive um período assim que eu saí totalmente da igreja, daí eu fui pra festa de verdade, né? Então, Se jogou. Não, joguei de cabeça, assim, teve um período que eu curti bastante, assim, festas e festa rave e tudo mais. Chegou a usar droga, alguma coisa assim? Usei bastante. Assim, bastante variedades, mas costumo falar que tem diferença entre drogas, né? Então, assim, eu nunca fui um drogado, mas eu era um Zé Droguinha, que tem uma diferença, né? Porque eu usava só para festas eletrônicas, né? Então, assim, sendo muito franco com vocês, eu ia para um festival em Curitiba, ficava 3 dias, desligava do mundo. E essas, né, as drogas sintéticas, elas têm essa facilidade de dar uma sensação de leveza, tudo mais. Daí eu ficava durante o final de semana, e daí eu voltava para a terra como dos outros, né? Na volta de Curitiba para cá, que a maioria dos festivais era em Curitiba. Aí eu tinha minha vida normal, trabalhava de segunda a sexta. Lógico, né? Daí de segunda a sexta eu trabalhava, mas já começava na balada de quinta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Meu Deus. Eu era bem ativo, assim, na balada durante um período. E daí eu acabei vindo de uma festa dessa, e daí eu cheguei em casa e eu não tinha muita coisa o que fazer, porque eu precisava baixar aquele negócio da festa e tudo mais, a adrenalina da festa, e daí eu fui pro computador e eu fui pro bate-papo do Terra. Né? Acho que não é nem do tempo de vocês, né? É do meu tempo da Sinara. Bate-papo online. Isso mesmo. Né? Aí, daí do bate-papo, daí eu conheci, aí era uma sala de bate-papo, era cidade, né? Era por cidade, não lembro, cidade. E daí ali eu achei lá o nickname Narinha 23. Meu Deus. Sem detalhes. Repete, por favor. Arroba. Não, era nickname, era diferente. O arroba agora, Instagram é moderno. Não, nós sempre era nickname. Nickname chamava. Meu Deus, nós estamos falando de que ano, gente? Por favor, me atualize. 2007. 2007. 17 anos, direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. Gente. Aí de lá, daí a gente começou a conversar, daí trocou o MSN, né, ali, daí a gente começou, aí a gente virou amigo no MSN. Ali, daí a gente começou a conversar, tudo, e daí foi evoluindo a conversa e tudo mais, daí até um dia que a gente marcou de se conhecer. E nesse tempo você tinha retornado para a igreja ou continuava ainda doidão? Não, bem louco. Bem Zé Droguinha. Como eu brincava, né, era mais louco que o pau do balão. Que saía voando por aí, entendeu? Então, assim, eu tive um tempo... Esse pau do balão nunca volta, né? Não. Nunca virou meme mesmo, gente. Aí foi onde que eu acabei
conhecendo a Sinara e depois a gente, né, eu conheci a Sinara, Então, conheci a história dela. Dá um time Aham, pra essa parte aí de como vocês conheceram, pra gente saber como é que tava a vida da Sinara paralelo a esse movimento do Jean Vida Louca. Como é que tava a Sinara? Uau! Então, o Genilson falou, foi muito pontual quando ele disse, né, como o homem ajuda a curar uma mulher ferida, né? O poder, o amor de um homem pode ajudar, assim, a brotar cura no coração da mulher. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o Jean, ele me encontrou numa fase totalmente destruída. É mesmo? Sim. Eu vinha de um divórcio e eu já tinha 2 filhos. Uau. Então, eu tinha um filho de 6 anos e um bebê de 9 meses. Meu Deus. Nossa. O Eduardo, que hoje tem 18 anos, ele tinha 9 meses. E eu vinha de um abandono. Então, eu vim muito ferida, eu vim quebrada. Tava bem recente. Sim. E mais ou menos o tempo da gravidez, porque aconteceu muitas coisas e acabei sendo abandonada na gravidez. Então, eu passei toda a minha gravidez sozinha. Nossa. Sozinha, eu, Eduardo e João Vitor. E foi um período, assim, de muito medo, de muita dor, de muita rejeição, de muitas palavras, né, lançadas e liberadas sobre a minha vida, que foram, assim, que me fizeram acreditar que eu que ninguém ia me querer naquela condição. Então, assim, eu acreditei naquilo e eu pensei, a minha vida vai ser isso aqui. E então muitas coisas aconteceram, né? E aí, nesse período, eu vim embora de Balneário, eu morava com meu pai, eu vim embora para Joinville. Voltei para Joinville porque eu sou de Joinville, né? Então, nasci lá, morei até me divorciar e fui embora para Balneário. E quando eu conheci o Jean, naquele bate-papo, na verdade, eu entrei só para Curtição. passar tempo. Porque eu não acreditava mais em homem, eu não acreditava em Deus. Então, assim, a minha única experiência com Deus foi na época que eu fui casada e que, na verdade, assim, eu conheci muito superficialmente, de ir para culto e dormir. Gente, na hora da palavra eu dormia. Meu Deus. Então, assim, foi totalmente... E o meu batismo nas águas foi para agradar o meu ex-marido. Foi dizer assim, não, vou porque ele e aquela coisa toda, eu vou... Então, assim, não teve sentido nenhum. Foi algo, assim, que realmente não entrou no meu coração. Então, assim, eu posso dizer que ali não teve um encontro com Jesus, não teve nada. Então, tudo isso aconteceu e quando eu conheci o Jean, quando a gente foi pro MSN, que aí saiu da sala de bate-papo, né? Ah, não, vamos lá pro MSN conversar, né? Mais íntimo, né? E aí eu contei que eu era divorciada, que eu tinha 2 filhos, porque eu falei assim, já vou falar para que a pessoa já nem queira criar expectativas em mim, porque eu já sabia, não, ele vai fugir. Porque era essa a condição, era isso que eu acreditava. Sim. E aí, só que eu fui surpreendida, porque o Jean não se assustou com aquilo. Que eu era divorciado, que eu tinha 2 filhos. E, inclusive, um bebê de 9 meses. Isso não assustou ele. Ele continuou conversando comigo, continuou conversando. Então, assim, a Sinara chegou dessa forma na vida do Jean. Né? O Jean com as condições dele e a Sinara... Eu com a minha bagagem, e a minha bagagem era muito mais pesada que a do Jean. Muito mais. Né? E o Jean teve um relacionamento, foi noivo, já tinha terminado, mas nada comparado àquilo que eu já trazia, né? A minha carga. E muita dor, né? Muita dor, desacreditada de tudo. A dor da mulher abandonada com filhos é uma dor dilacerada, assim, né? Que só quem passa por isso consegue ter dimensão do que é. A gente ouve alguns casos em gabinetes pastorais, assim, e a gente percebe como que é um momento tão frágil da mulher e ela precisa desesperadamente de ter a rede certa de apoio, porque senão pode ser uma armadilha mortal que ela pode cair e às vezes não vai nem conseguir voltar desse lugar de ser curada dessa grande ferida que é o abandono. Isso mesmo, e sem contar, né, Pri, que infelizmente a gente passa tudo isso pro filho. Porque eu aprendi isso, né? Depois, né, quando eu fiz o meu curso de psicanálise, a gente tem uma matéria que é embriologia, né? E é um curso que eu fiz cristão, então tudo respaldado na palavra. Então, assim, desde o ventre, né? Ele já
sente todo. E a gente passa tudo por hormônios. Olha só. Então, tudo. Então, quando eu tô feliz, quando eu tô triste, quando eu tô nervosa, quando eu tô ansiosa, tudo isso passa, né, pro bebê. Então, imagina a dor. Tudo que eu senti, eu passei pro meu filho. Né? Então, assim, tudo, exatamente tudo. E eu lembro que na época eu tinha a minha ginecologista e ela se tornou a minha psicóloga. Eu amava ir nos dias de consulta, de pré-natal, porque eu me desabafava com ela e ela foi, assim, um instrumento que eu nem imaginava, mas Deus já preparou as pessoas naquela época, eu hoje reconheço. Sim. Eu consigo identificar cada pessoa que Deus colocou no meu caminho, mesmo quando eu não conhecia ele, porque não é sobre eu conhecer, mas ele já me conhecia, ele já sabia quem eu era, né? Ele já sabia tudo que iria vir, né, acontecer. Então, assim, ele colocou as pessoas, o instrumento certo, e ela me confortava ali, sabe? Ela sempre me colocava a última consulta do dia. Olha só. Pra ela ter tempo comigo. Ela tinha um caderno. Ela já sabia que era assinada, né, Jean? Brincadeira da parte. Mas é verdade, né? Ela sabia. Porque, e assim, mulher tem essa necessidade de falar, era a única pessoa que eu podia desabafar, que me entendia. Ela anotava tudo. Ela tinha, porque a forma dela trabalhar, ela anotava. Ela tinha cadernos assim e ela anotava. E ela anotava tudo. E ela dizia assim, Nara, seja forte. Não desanima, continua, vai dar tudo certo. Tanto é que a minha ansiedade fez com que o Dudu nascesse 30 dias antes. Meu Deus. O Dudu nasceu com 2,2 kg. Ele era o menor bebê da maternidade. Meu Deus. Que as enfermeiras vinham ver ele. Porque elas diziam, meu Deus, ele é o bebê, o menor bebê. Eu tenho uma foto dele, que a cabecinha dele dava na palma da minha mão e o corpinho dele vinha aqui assim, ó. Ele tinha 42 centímetros. Ele era muito pequenininho, magrinho. Então, assim, tudo isso por quê? Porque já era uma consequência de tudo que eu passei. Toda dor e abandono, né? Toda dor, ele sentiu, sabe? Ele sentiu ali, né? Então, foi dessa forma com o Jean que a gente se encontrou. E a gente nem sabia, nem imaginava. Tudo que tava... tudo que tava reservado pra nós. Amém. Porque uma união eu nunca imaginei que a gente que eu poderia ser amada de verdade, que poderia existir amor de verdade, que poderia existir cura, que a minha casa poderia receber um homem tão maravilhoso e que cuidou de todo mundo, ele cuidou de todos. Ele abriu mão de cuidar dele para cuidar de mim, para cuidar dos meninos. Ele assumiu como dele. Ele assumiu como dele. Isso é homem, né? É homem. Ele é um homem de verdade, assim. Eu sou fã dele. Que lindo. Eu sou a fã número 1 dele, porque eu realmente e um dia depois que eu conheci Jesus, ele falou pra mim assim um dia, eu tava lendo o livro de Ruth, e ele ia falar isso. E ele falou assim, ó, o Jean, anota isso. O Jean é teu Boaz. Uau. O Jean é o teu resgatador. Foi um instrumento que eu coloquei na tua vida para te curar. Que lindo isso. E assim, eu pude enxergar em Deus um pai, né, de verdade, porque primeiro eu experimentei aqui, porque Deus usou ele, porque senão eu tava quebrada. Como é que tu vai reconhecer Deus como um pai, se te faltou? Como que tu vai reconhecer Deus como alguém que cuida, que ama, sendo que, não, mas eu fui abandonada, eu fui isso, eu passei isso. Não tinha como isso acontecer se ele não botasse alguém naquele momento pra... Com as marcas dele, né? Exatamente. E é tão interessante você falar isso, porque algo que eu tenho percebido é que, principalmente em relação às mulheres, uma tática do diabo é ferir as mulheres na paternidade e na vida sentimental, na vida amorosa. Por quê? Porque Deus é pai, Jesus é noivo. Então, todas as vezes que uma mulher é ferida na área... tem uma ferida paterna, ela acaba desacreditando da paternidade de Deus, e o diabo às vezes reforça isso com a ferida sentimental, porque toda menina que tem um abandono paterno vai buscar no homem uma referência e tudo. E aí às vezes ela é decepcionada também. Então o diabo faz essa ferida dupla da paternidade e na vida sentimental, para falar que Deus não é pai e que Jesus não é noivo. Só que Deus é incrível, né? Ele prepara Boaz
Prepara Jean, que assim, ó, eu acredito que na paternidade do Dudu, do João Vitor, na medida que o Jean era pai deles, Deus estava curando a sua paternidade, porque você tem uma história também, né? E curando o seu coração como noiva, né? Como esposa. E assim, ó, em cada detalhe. Ai, Jesus, ele assim, ó, eu falo, Jesus, quando eu chegar aí, tu corre. Porque eu vou pular no teu pescoço, eu vou te beijar, eu vou te cheirar, tu corre, porque quando eu chegar aí, tu já vai saber que eu tô chegando, porque eu falo que eu vou te pegar, eu vou te dar tanto cheiro, porque assim, ó, eu sou enlouquecida nele. Porque assim, ó, ele sabe como falar com cada filho. Verdade. Então ele sabe da minha intensidade, ele sabe quem é a Sinara. E a linguagem dele comigo é nessa intensidade. Uhum. Ele faz coisas que eu falo assim, não, hoje tu foi demais. Não, hoje eu falo assim, ó, tu tá arteiro hoje. Eu falo pra ele, tu tá muito arteiro hoje. Porque ele faz umas coisas que ele me surpreende. Ele me deixa doida. Ele então, é detalhista, né? Ele é mestre no surpreender. Sabe? Ele sabe como pegar a gente, como surpreender, como fazer a gente ser cada dia mais apaixonada por ele, né? E é isso que eu amo nele. É isso que eu amo, né? Na forma como ele faz. E não adianta, com o Jean ele vai falar de um jeito, comigo ele vai falar de outro, porque ele sabe como ele tem que falar com cada filho. É verdade. Então, às vezes, a gente pensa assim, ai, mas ela parece ser mais mimada. Não! É porque Deus sabe que com o Janilson ele tem que ser dessa forma. Tem que ser mesmo, Senhor. Né? Pode me mimar, Senhor. Ele gosta, ele ama. Pode me mimar, Jesus. Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que preferem ele. Exatamente. Que se aproximam mais perto de tem Deus. os íntimos, então o relacionamento vai ser diferente, vai né? ser, e não adianta. E foi lindo isso, né? Como aconteceu. E uma pergunta que não quer calar, Jean, assim. Você era um homem solteiro, Sim. né? Você era noivo, mas aí você deixou... Não, assim, teve um noivado, né? Aí depois o noivado teve o término e eu fiquei um bom tempo, assim, depois que eu fui conhecer esse lar. Né? Não foi assim seguido. Você ficou ferido com o término do noivado? Não. Não? Não. Foi livramento? Não, foi tranquilo, foi de boa. Assim. Que bom. Foi livramento pra mim, não pra ela. Não, tô brincando. Mas é o seguinte, não, teve é porque assim, não era tempo e não era propósito. Uhum. Entendeu? Então, assim, se continuasse, os dois iam ficar feridos. Sim. Então, a gente entendeu que não era pra ser. São duas pessoas totalmente diferentes. Eu e a Sinara, a gente é muito diferente, mas a gente é muito amigo. A gente é muito conectado. Sim, então, assim, por isso que as coisas pra gente fluem mais fácil. Porque tem propósito. Amém. Uau, mais repete leve, isso. Porque tem propósito, né? É isso, porque tem propósito. Porque tem a gente tem uma noção, mas não sabe do qual propósito ou do qual tamanho dele, mas a gente sabe que tem um, né? Às vezes é num bate-papo, numa conversa, a gente, né, instrui casal, instrui amigos, isso tem acontecido assim, né? Eu, de um tempo pra cá, mais forte das pessoas que têm se conectado com a gente, né? Eu acho que eu fui fazer 4 semestres de Direito para ajudar a guriada da minha sala. Eu acho que a Sinara entrou numa imobiliária que a gente estava trabalhando até essa segunda agora por 2 pessoas, né? Então, assim, Deus tem conectado a gente com pessoas durante um tempo para ajudar e depois... Que incrível isso. Quando vocês estavam conversando ali na sala de bate-papo ainda, vocês tinham quantos anos? Eu tinha 24, o Jean tinha 23. Era uma criança. Era um bebê. Um aninho mais novo. A gente tem 1 ano e pouquinho, assim, de diferença. Uhum. E, Jean, quando a Sinara comentou com você que ela estava nesse processo de restauração do coração com os filhos, qual foi o sua primeira sensação ao ouvir isso por um possível relacionamento? Por que a pergunta? Dando um parêntese. Porque hoje a gente percebe a dificuldade de uma restauração em alguns relacionamentos por um certo preconceito e julgamento de mães solteiras por esse... Mãe solo. Mãe Você solo. tá usando falar solo, meu bem. É solo? Diz que agora é solo. É solo, então também mãe tem que aprender. solteira na época da minha avó. Agora é mãe solo. É tudo a mesma coisa, né? É igual mais bonitinho agora, né? Resguardo e puerpério. Então, eu sou do resguardo. Pois é, a Pri é do puerpério. Tá vendo como são tempos diferentes, né? Verdade. Pri, Genilson, eu não tenho... Tem uma frase que marcou,
tem um tempo que marcou? Não, porque quando eu vi a Sinara, eu me encantei por ela e pelos meninos. Então, eu não vi aquilo como um empecilho. De verdade, assim, não vi mesmo. Tanto é que a gente começou, começou a ficar, a namorar, e daí o negócio começou a ficar mais sério, assim, de um ponto que eu fazia escola técnica Tupi. Eu não queria mais nem ir para aula de manhã, porque eu trabalhava da 1h30 às 10. Eu ia para casa dela do uniforme, na escola técnica Tupi. Olha só. Entendeu? Então, assim, eu me conectei tanto com eles, e daí chegou um tempo, assim, com a minha mãe, né? A minha mãe falou assim, tu vai ter que escolher ou lá ou aqui. Olha só. Porque tu tá mais lá do que aqui. E ela tinha resistência. Eu imagino, assim. Ela tinha resistência, porque na cabeça da mãe, a mãe quer, né? É normal de mãe, não é uma culpa dela, mas ela foi criada, ela foi educada assim, Sim. tanto mãe de menino como mães de meninas, que querem que comece um relacionamento do zero, que tem os seus filhinhos e... E na verdade existe um padrão, né? Um padrão a ser seguido que talvez não se adapta a todas as pessoas. Sim. Compreensível isso. E flexível. Compreensível da parte dela. Daí eu falei assim, mãe, eu vi que ela veio mudando de cor, assim, né? Eu falei assim, mãe, ela vem assim, então tá bom. Aí eu fui, conversei com a Sinara, olha aqui. Não, tu não conversou, né? Não conversei? Não, tu chegou de mala e cuia. Quando ele chegou com mala e cuia, eu falei assim, não. Porque aí eu comecei... verdade. Eu fiquei com medo. Porque eu tinha medo de assumir um relacionamento. Porque eu pensava, não é de verdade. Você medo de ser frustrada de novo, né? Exatamente. Então eu falei, aí quando ele veio com mala, eu falei assim, por que tu tá com mala? Ele disse, a minha mãe mandou eu escolhi aqui. Eu falei assim, mas eu não tô preparada para isso. E aí tinha também toda a resistência da minha família, o meu pai, aquela coisa toda, porque eu morava sozinha, só que a casa era da minha irmã, que morava fora do Brasil, e a gente tinha uma confecção de biquíni. Então eu cuidava dessa confecção para ela. Então, assim, só que a casa não era minha, eu devia, claro, né? Então, assim, eu tinha que conversar com ela. Só que eu tinha vergonha. Carreguei a vergonha, a culpa, porque eles não acreditavam em mim. Porque todos os meus relacionamentos foram frustrados. Então, eu tinha vergonha de dizer que eu tinha encontrado alguém e medo do que eles poderiam me falar. Porque, meu Deus. Exatamente, então eu tinha medo, culpa, vergonha, tudo que Adão lá em Gênesis 3 sentiu, né? Tudo que vem o que tinha, e mais um pouco, e vem tudo da rejeição também, tudo muito forte. E aí eu falava, como que eu vou falar? Como que eu vou falar que tem um homem dentro da minha casa que eles vão dizer o que sempre diziam? Vai te usar e vai te jogar fora? Era isso que eu ouvia. E aí o Jean veio e eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, tá, tudo bem. Só que aí eu escondi, né? Como ninguém morava ali, eu escondi por um tempo. Até que um dia meu pai chegou de surpresa. Veio de surpresa de Balneário a Joinville. Apareceu. E aí apareceu. E naquele dia ele teve que ver o Jean, né? Aí eu falei, Jean, o pai tá aí na porta. Falei, meu Deus do céu, ele vai te ver aqui agora. Morrendo de medo. Ele fez uma cara muito feia. Ele não mostrou no semblante que ele não gostou de encontrar o Jean ali. Mas tudo bem, depois acabou, né, amor? Dando tudo certo, né? Depois conversando. Depois eles conheceram quem eu era, tudo, e daí, tipo assim, fluiu. Mas tanto é que eu nem lembrava dessa parte. Pra tu ver como eu tava tão engajado com ela, tentando ficar com ela aqui pra mim. Mas assim, essa questão do preconceito, assim, no início, trouxe abalo para o relacionamento de vocês? Talvez da minha parte não. Não, da minha parte não lembro, sim. Eu só lembro que eu falei assim, meu... Mas da sogra, por exemplo. Da sogra, sim. A sogra não queria, não. A sogrinha não queria. Mas e aí você? Então, na verdade, assim... Porque você já tinha sofrido rejeição de todas as partes. Aí só mais uma rejeição. Como é que foi? Era mais uma pra conta, né? Aí o que aconteceu? A gente chegou um dia, aí ele falou assim, eu quero te levar pra conhecer a mãe e tal. E ele assim, o que aconteceu? O Dudu, o de 9 meses, se apaixonou pelo Jean. Por quê? Porque era figura paterna. Que ele não tinha tido. Então, o Jean, ele grudou no Jean de uma forma que o Jean que fez o primeiro corte de cabelo dele,
O Jean trocava a fralda dele. O Jean levava ele para passear. Às vezes eu precisava ir em algum lugar, o Jean ia comigo e cuidava dele. Aí eu lembro da minha irmã, tem uma irmã mais velha, Simone, ela dizia assim, Nara, olha, vem cá. Às vezes nós numa loja, ela dizia, vem cá, olha lá. O Dudu parecia um macaquinho grudado nele. Ficava com as perninhas abertas aqui e grudada no Jean. Ele só queria o Jean. Ele só dormia com o Jean. Meu Deus. Foi algo assim lindo. Sobrenatural, né, amor? Foi algo... Emocionado. Tá lembrando. Que delícia, então, né? assim, ó, o Jean... E o Jean correspondeu àquilo. Sim. E aí o Jean levava ele lá na casa da mãe dele. Eu não tinha ido lá conhecer ela. Porque o Jean não queria me dizer, mas ela não queria me conhecer. Mas hoje ela fala que hoje eu sou a coisa mais linda que ela tem. Hoje eu sou o amor dela. E aí, o que aconteceu? Ele levava, e elas já cuidavam dele, ela sempre conta, Nara, ele chegava aqui, ele pegava ele, botava pra gente, ele andava aqui, sujava o pé, a gente já ia lavar o pezinho dele, porque aí era ela e a minha cunhada, né? Porque o Jean só tem uma irmã mais nova. Então os dois, elas acabavam gostando, só não queriam, acho que dar o braço a torcer pra aquilo, né? Porque elas acham que elas tinham medo, né, também, do Jean sofrer. E também, assim, querendo ou não, ela pensava, a Sinara tem o pai deles, como que vai ser, toda, né? Porque querendo ou não, né, a gente sabe que existe um preconceito em relação a isso. E aí ela não queria. Até um dia o Jean falou, vamos lá conhecer a mãe. Eu sei que aquele dia ele fez forçado, mas eu fui. Cheguei lá, ela deixou a gente na cozinha, ela não me ofereceu um copo de água. Nada. Brava. Só conversou com a gente ali muito... Superficial. E eu falei, vamos embora, amor, vamos. Só que assim... Foi indo, sabe? Eu acho assim, né, amor, que a gente, na época, a gente tava tão bem, nós dois, que a gente não sentia essa negativa tão forte, aquilo não nos abalou. Porque tinha propósito, né? Exatamente, aquilo não... Acho que quanto mais tinha, as pessoas não queriam, parece que mais unia a gente. Ao contrário, sabe? Do que poderia acontecer, a gente ficava cada dia mais junto. Que lindo. E depois o meu sogro e a minha sogra se tornaram também um instrumento de Deus para ajudar o início da nossa vida. Né? Eles alugaram um apartamento, que aí a gente viu que não dava mais para ficar lá com a minha irmã, e a gente precisava trabalhar. A gente pensou assim, não, então a gente quer ficar junto. Então a gente vai casar, a gente vai oficializar e vamos começar do zero, procurando emprego, cada um procurando seu emprego. Gente, foi assim, um começo muito difícil, porque assim, a gente começou ele procurar emprego, eu procurar um. Então, assim, saía, voltava com os pés cheios de calo, andava Joinville de a pé, procurando. E o meu sogro ajudou a gente nesse começo. Ele alugou um apartamento durante 6 meses pra gente em Joinville. Nossa, pra gente poder generoso. se... Que incrível isso. E ele tinha uma casa em Joinville. Quando é Deus, ele patrocina. Ele patrocina. E ele tinha uma casa, aonde atrás dessa casa, uma casa muito grande, ele fez 2 apartamentos. Na época, já construiu com a intenção de ser um do Jean e um da Bruna. Que é minha irmã. Que é a irmã. Só que aí, eles estavam ele faltava a parte interna, acabamento. E ele falou, vou colocar vocês 6 meses no apartamento, vou pagar pra vocês. E enquanto eu acabo aquele apartamento e lá vocês vão morar. Olha E só. ele fez com todo cuidado, fez com apartamento de boneca. Ele fez cozinha sob medida, deixou o banheiro, tudo. Novo. Eu entrei De boneca não rola, né, Jean? Ai, mas era que eu quero ver. Meu Deus, por que elas são assim, Jean? De boneca. Ele não fez assim, vou fazer de qualquer jeito. Não. Ele botou o melhor lá dentro, sabe? Ele colocou e fez. E sem contar que ele não tava fazendo só pro Jean, ele tava fazendo pro Jean, pra Sinara e pra 2 filhos, que nem eram dele, né, que não eram do filho dele. Então, assim, ele fez com todo cuidado. Nossa. E eles nos acolheram. Né? Nos acolheram. Então, eu falo assim... Deus começou a remir tudo, né? Tudo. Toda a área de dor e... Tudo. E aí a gente, né, amor? Aí a gente casou e eu falei assim, ó. Eu sabia que a minha sogra era da Assembleia, né? Que eu brinco com ela, da Bleia. Eu sabia, né? Mas eu não queria saber, porque pra mim a Assembleia era o cabelo comprido, não podia depilar. Eu tinha essa impressão e eu não queria nada disso. Nada disso, não. Nada disso pra mim. E aí eu sabia que ela era cristã. Então, assim... só que eu não queria envolvimento com a igreja, né? Então, assim... Não, eu achava que eu não tinha necessidade disso, né? Eu achava, né? Que eu não precisava disso. E tinha outras coisas mais importantes. E ali a gente começou, né, amor? Aí, só que assim, eu sabia, eu não me envolvia com a igreja, mas eu sabia que a gente precisava ter a bênção de um pastor.
E a gente chamou, a gente foi lá, casou no civil, a minha sogra fez a festa pra gente num restaurante muito bom de Joinville. Meu Deus, ainda teve Olha. festa. Só nós, né? É. Porque naquela época, aí como a gente saiu da empresa lá, a minha família toda virou as costas, ninguém falava com a gente. Então eu só tinha uma irmã que falava comigo, que é a Simone, a mais velha, que é a irmã do meu coração, assim, é alguém que me ajudou muito Sim. em alguns processos. E ela que veio, da minha família, a única que veio foi ela. E o marido, e aí a família do Jean, né? E a gente fez um jantar. Só que aí o que a gente fez? A primeira coisa, quando a gente saiu do cartório, foi pedir para um pastor da igreja adventista. E a gente pediu para ele abençoar as nossas alianças. E ele fez. E eu vou dizer para vocês que a gente nem imaginava, mas ali já estava, né? Sendo realmente... Deus liberando algo, né? Sim, sobre a gente. Só para que o pessoal entenda, né? Porque a linha do tempo. Por que a gente saiu da casa da irmã da Sinara? Porque ela tinha uma confecção e nessa confecção trabalhava eu e a Sinara. Aí acabou ficando meio desgastado aí essa relação entre família. Sim. Aí a gente saiu e resolveu ter um cantinho nosso. Depois que a gente começou a ter o emprego, né? Começou a fazer as coisas. Dar um restart. Isso, zerar a conta e começar do novo, né? Então, E como isso é importante, né? aí foi onde meu pai, né, fez toda a ajuda. Eu lembro que eu tinha 3 empregos para dar conta. Meu Deus. Eu tinha 3 empregos para dar conta, porque 3 que ganhavam um pouco para juntar para dar alguma coisa, né? Então aí tinha família, tinha os meninos e tudo mais. Então assim, eu nunca vi isso como um empecilho, nunca, sabe, de verdade. Eu acho que eu caí tão de cabeça no relacionamento e eu queria ficar tanto com eles que eu não vejo dificuldade nisso, eu não vi dificuldade e resistência. Mesmo que tivesse resistência das partes, para mim pouco importa. Meu Deus. Não, foi... Que lição. Ele Você casou com um homem, não, né? É Boaz mesmo. Não, Boaz, ele não... É porque Se tem uma palavra que define o Jean, é posicionamento. Ele foi um homem né? posicionado Foi. naquilo que ele desejava. Assim. Então assim, para mim, porque assim, o meu pai, ele me ensinou muito, né? Meu pai, ele me ensina muito até hoje. Então, assim, eu aprendi com ele que ele cria filho homem para sustentar a família. Não é machismo, não é. Mas é um posicionamento masculino. Que ele tem que ter. Ele é o cabeça da casa dele, ele é o sacerdote, ele que direciona, é ele que ensina, né? Lógico, em comum com a sua esposa. Claro. Então, assim, meu pai me criou para isso. Para mim ter a minha família e me virar com a minha família. Lógico, ele me ajudou muito no começo. Só que depois as coisas caminharam e tem caminhado até hoje, né? Então assim, por um ensinamento dele, a ser uma pessoa mais forte. E é o que a gente tem ensinado para os meninos também. Resiliência, né? É um princípio bíblico, né? Gênesis 2:24 fala: por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O que vocês fizeram foi exatamente isso. No começo ali, aquela coisa tudo muito intensa, muito diferente, muito uou. Mas aí depois que vocês entenderam o princípio do casamento, agora vamos, de fato, regularizar, zerar as pendências e vamos começar a nossa vida agora juntos. Claro, posso contar com a minha mãe, posso contar com meu pai, com a minha família? Lógico, é a nossa família, é o bem mais precioso que a gente tem. Mas agora a gente está formando a nossa família. Então, eu não preciso mais tomar conselhos que vai definir a direção da minha vida do meu pai e da minha mãe, mas sim da minha esposa, do meu marido. Porque agora sim a gente está numa única casa que é nossa. E já uma pergunta. Quando a Sinara falou a respeito ali do Dudu, que tinha 9 meses, que te agarrava, você até chegou a se emocionar. Para você, como é que foi essa questão do início ali da paternidade, que não era sangue do seu sangue, mas era do seu coração? Como é que era? Não sei assim, foi tudo tão louco e tão rápido assim, né? Que eu me apeguei por eles e como se fossem meus filhos, entendeu? Né? O Dudu e o João, o Dudu pequenininho, 9 meses, então aquela fase é legal de beber, de passear com ele, de tudo, de trocar fralda, da mamadeira. Sabe assim, eu não sou uma pessoa que me apego assim, a alguns detalhes, sabe assim, teve um ponto-chave ou não. Eu abracei os meninos para mim e falei, eu vou criar, entendeu? Porque pai, né, é aquela frase que todo mundo diz, né, pai não é quem faz, é quem cria. Então, assim, eu tenho criado os meninos, tenho tentado educar
até hoje. Então, vai casar um filho agora? Vai casar um filho agora, o maior, né? E daí daqui a pouco eu caso o Dudu, e daí tem o Pedro também, daqui a pouco eu caso o Pedro, e a gente vai gente, porque tocando tem isso. o Pedro. Chegou. Tem o Pedro, Eu meu tava povo. pensando, tem que falar, porque Vamos não demorou chegar. muito pra chegar o Pedro, né? Tem o Pedro. Deus remiu tudo, né? Tem um terceiro aí, E gente. é tão lindo porque o Jean tava falando agora sobre criar filhos homens, né? E eu fico imaginando o que vai ser esses meninos. Porque debaixo de uma paternidade tão posicionada, tão bíblica, né? Deus deu filhos homens e vai ser 3 homens fortes, poderosos. Amém. Né? E isso você vê que reverberou na vida do João. Sim. Né? O João é um menino extremamente responsável, Verdade. já tão novo, já vai casar. Sim, né? ele vai casar com, né, ele também, cristão também, né, da Adventista, vão casar ele e ela, né, vão casar, eles têm um propósito, querem casar puros, né, então, né, não sei se fala, não sei se mudou o nome agora, mas... É isso aí. eles querem Quando ele casar- ver o Verdade. podcast, ele vai matar, né? Vai. Todo mundo tá sabendo, gente. Ó. Mas se Todo inspire no mundo. João, É, porque esse é o mas padrão lindo, é que é bíblico. lindo. É maravilhoso Eu isso. acho lindo. A história deles né? é muito legal. É porque, remissão. assim, Exatamente. eles são muito, o João e a Nath, eles são muito centrados, sabe assim. É difícil porque assim, o João ele tem 24 anos, ele começou como estagiário num banco, né? Daí ele ligava para a mãe, tá difícil, não, tá difícil pela falta de maturidade. Ele fez 3, 4 ligações para a mãe. Chegou um dia que eu falei assim, me dá aqui que é comigo. Aí passei a mão no telefone e falei assim, João, você quer sair? Você sai? Você tem casa, mas amanhã você vai arrumar um outro emprego porque você assumiu um compromisso de você estar pagando um consórcio. Você já tem as suas continhas. É pior aí, vai ser pior sem aí, mas amanhã de manhã, 7h30, eu te chamo de novo. Você vai entregar o currículo? Quantos precisar? Então ele também ele venceu a fase dele. Ser homem. Entendeu? Ele venceu Acordar a pra fase. vida. Porque Deus estava esticando ele naquele Tava. lugar, né? Ele estava criando uma maturidade, né? Deus estava, né, mudando ele de Deus nível, né? estica a gente. E Meu esse é um Deus. dos propósitos da paternidade, dar destino. Isso. O Jean deu destino pro João. Os médicos falam que a dor do crescimento dói pros meninos, né? E pras meninas também. Sim. Porque tá crescendo o osso, tá crescendo... Estica. Tá... E emocional, então, meu Eles irmão. estão crescendo, E Olha. hoje ele com 24 já é gerente de uma agência. Uau! Entendeu? Que legal. Gerente de conta, né? De agente Que de conta, lindo. né? De uma agência. Então, assim, tem um futuro promissor. Eu sempre no pé dele, vão fazer uma pós, vão fazer alguma coisa. Eu sempre incomodando ele, Pra né? crescer, né? Para crescer cada vez mais. E o que o meu pai fez por mim, a gente tá fazendo por eles também, tá ajudando a comprar o imóvel deles na nossa medida. Uau. Só que tem um esforço também muito grande deles, então o apartamento deles entrega final de agosto, eles casam em outubro. Que maravilhoso, Meu Deus, gente, olha. E daí depois tem o Dudu. Que remissão, né? Aí depois tem o Pedro. E aí veio o Pedro. O Pedro. Conta pra nós. O Pedro, a gente casou 10/10 de Nossa. 2007. 8. 8, conhecemos em 2007, isso. 2008. Que data, hein? Mas foi essa data. E aí, o Pedro, eu engravidei em dezembro do Pedro. 2 meses. Na lua de mel. Não, sim, mal tinha. Saído da lua de E mel. aí, Eu sou alemão, eu quero meu. meu Deus do céu, eu falei, gente, aí pensa, eu engravidei, aí quer vir tudo pra fora, aquele medo, né? Eu falei, meu Deus, agora eu tô grávida. E se ele me abandona? E se ele me deixa? O peso da rejeição. Sim, aquilo gritou. Eu senti medo. Eu senti tanto medo de amor. Eu falei assim, mas dentro de mim dizia assim, ó, mais um filho e tu vai ser abandonada de novo. Meu Deus. Meu, dizia, gritava na minha mente assim, e eu dizia, meu Deus, e agora? Aí no meio daquilo tudo, a gente acabando de arrumar emprego, aquela loucura toda, né? Não era o momento, mas, né, se não quisesse que tivesse se cuidado, lógico, né? Mas e aí, quando eu contei pra minha sogra era o primeiro neto, né? Ela, Nara, sério? Ai, na hora ficou preocupada, mas depois também já se alegrou com a gente. E assim, né, amor? É. Pedro veio também pra trazer muita
muita bênção pra gente, muita cura também. Pra minha sogra, que alegria, né? Trouxe... Ele ainda é o único neto dela, né? Porque, só que ela também depois, ela apaixonou pelos meninos. Que lindo. Ela fala, eu amo todos. Mas ela também tem um carinho especial pelo Dudu, que é o do meio, né? Ela fala assim, tem algo especial no Dudu que eu não sei dizer o que é. Eu falei assim, não, eu sei o que é, porque depois disso tudo, quando eu conheci o Senhor, ele falou sobre a vida do Dudu para mim. Ele falou quem o Dudu seria. Uau. Né? Então, assim, eu sei que tudo aquilo que a gente passou era porque o Senhor tinha algo muito precioso para a vida dele. E ele falou um dia para mim, o mesmo legado que está sobre a tua vida está sobre o Eduardo. Ele também será um resgatador, ele também será um libertador. Amém. E que a história dele vai ser para curar e libertar muitos. Eu sei disso e ele também sabe. Eu falo para ele, eu conto para ele e ele crê nisso. Amém. Sabe? Ele crê nisso, porque teve muitos detalhes na minha história com o Dudu que aqui a gente não vai conseguir, mas teve muitos detalhes, né? Então, assim, que me fazem a gente acreditar e ter certeza de que Deus realmente tinha algo muito especial. Que lindo isso. Porque, assim, se fosse contar por tudo, o Dudu não era nem para estar aqui. É mesmo? Sim. Sim, o Dudu. Para vocês terem ideia, na época, como eu fiquei muito desesperada, um médico apareceu na minha vida. Um médico que disse, ninguém vai te querer desse jeito. Tá aqui. Eu posso contar isso aqui abertamente porque eu já tive essa conversa na mesa com ele. Então, hoje nada cala a minha boca, né? Hoje eu posso falar com o meu coração aberto, porque já não existe mais a mentira dentro do meu lar, né? Isso já foi tudo liberado na mesa, né? Então, hoje pode servir como cura, né? Amém. Mas o médico chegou pra mim e disse assim, ó, ninguém vai te querer. Meu Deus do céu. Pega isso aqui, ó, esse aqui é o nome. Ele botou num papelzinho assim, ó. Gente, num guardanapo. Ele escreveu o nome do remédio, falou assim, ó, tome esse remédio. Quando começar você sentir as dores, ele estava me induzindo ao aborto. Ele falou assim, escreve tudo aqui, escreveu o nome e disse assim, Sinara, você vem, quando você começar a sentir as dores, você vem, eu vou estar no plantão nesse dia. Ele me passou os dias do plantão dele e disse, quando você estiver sentindo as dores, vem, porque eu já vou saber o que é o teu caso, eu já te boto pra dentro, a gente faz tudo que tem que fazer e termina com isso. Que absurdo. O diabo desde lá patrocinando. Tudo! E é tão pontual você falar nesse tempo, nessa hora. Já tem tempos que a gente tá planejando, mas glória a Deus por você ser uma voz profética para falar nesse tempo. Contra o aborto. Amém. Contra o aborto. E a gente sabe que todas as vezes que Deus, que o diabo quis matar uma geração, é porque era uma geração de libertadores. Amém. É isso? Né? O diabo queria matar... O libertador Eduardo queria nascer. Exatamente. E foi. E, gente, e olha só, o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu vou fazer. Por quê? Eu não aguentava mais aquilo, eu não aguentava. Eu falei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Não aguentava mais. E eu cheguei em casa e eu falei com meu pai e com a minha mãe. E eles falaram, faz. Vai ser melhor. E aí eu liguei pra minha irmã Simone. E ela... Pensa numa pessoa vida louca. É a minha irmã. Eu falei, ela vai me apoiar, porque eu preciso de alguém que me ajude, que me receba, que me apoie nesse momento. Liguei pra ela. Certa de que ela... Quando eu falei com ela, eu falei, Mônica, eu tô pensando assim, ela assim, se você fizer isso, nunca mais me considera tua irmã. Nossa. Eu falei assim, o quê? Eu falei, mas Mônica, ela, não, eu vou te ajudar. A gente compra fralda, a gente faz o que tiver que comprar, eu cuido de ti. Mas não faz isso. Aí eu falei, ai. Fui numa amiga que trabalhava comigo. Pro ar, sempre Deus levanta, né? Aí chegou, glória a Deus. Aqui, ó. E aí eu cheguei numa amiga minha que trabalhava comigo. Também, bem louca, também, bem. E eu falei assim, Lu, eu vou fazer assim. Ela falou assim, Narinha do céu. Ela me chamou do meu apelido, assim, Narinha. Não faz isso que Deus nunca mais vai te perdoar. Ela falou isso pra mim. Depois eu fui descobrir, ela era uma crente que estava afastada. Outra crente Raimundo. Pé na igreja todo mundo. E ela falou isso, aí eu falei assim, eu não vou fazer. Porque ninguém vai me ajudar, eu vou ficar sozinha, como é que eu vou dar conta? Eu não vou dar conta disso. Então, ali morreu o desejo. Glória a Deus. Ali o Senhor. E aí, por isso que eu digo pra vocês que tem esses detalhes que hoje eu tenho certeza que já era Deus cuidando de cada detalhe. E eu nem imaginava, sabe? E assim, gente,
Outra coisa que Deus colocou no caminho foi uma pessoa que trabalhava comigo. E ele é homossexual, só que foi a pessoa que Deus colocou do meu lado. Ele cuidou de mim em tudo. Os 9 meses ele estava comigo. Ele me levava na maternidade, ele cuidava de mim. Quando eu precisava de alguma coisa, ele ajudou a comprar o enxoval. Olha só. Gente! Por isso que eu digo que eu amo. Quando vem alguém, eu conecto com eles porque eu amo eles, eu amo. Porque assim, ó, como que eu vou esquecer que no momento mais difícil da minha vida, o Senhor colocou um menino na minha vida que ajudou a cuidar de mim. E não é a escolha de gênero, mas é a pessoa, a essência, aquilo que ele faz. Deus ama, né? Não é o pecado dele, mas ele como pecador, né? Exatamente. Deus, ele, quando a gente se conecta com uma pessoa, a gente cria vários preconceitos na nossa mente. Só que isso é fruto de várias más referências que a gente tem. E a gente tem o poder de ser também diferença na vida dessas pessoas. Exatamente. Você com sábia, certeza, né? Meu Deus. foi diferença na vida dele. Ela é muito sábia. Ele nasceu Pior que eu olho e falo, dele. meu Deus, o que é isso? Porque, sabe por quê? Agora eu tô entendendo também. Agora a Pri falou, né? Me veio algo. Porque assim, ó, quando o Dudu nasceu, eu chamei ele pra ser o padrinho do Dudu. A gente não batizou, mas assim, ele era o padrinho. Ele cuidou tanto do Dudu naquele início, né? Bem na maternidade, assim, no início. Eu ia pra casa dele, a mãe dele fazia comida pra mim, a mãe dele, tipo assim, porque era o meu lugar de alívio. Olha só. Era o meu lugar de alívio, era um lugar onde eu não era julgada, era um lugar onde eu fui acolhida. Olha. Era dentro da casa dele. E nesses 9 meses você estava casadotinho já? Se Então, divorciado. na verdade, assim, quando eu me divorciei do pai do João Vitor, eu fiquei solteira, vim embora pra Balneário. Em Balneário eu conheci uma pessoa. E ali eu engravidei. E aí, ali que eu fui abandonada. Entendi. Então, o Dudu não teve nunca relacionamento. Só que quando o Dudu tinha 3 anos, aí o pai dele veio. E aí, o pai dele quis fazer o teste de DNA, porque aí ele disse, não, eu vou fazer o teste de DNA, quero assumir, porque ele tá muito... Porque o Dudu é a cara do pai dele. E ele começou a ver as fotos, e aí teve muito... A nossa história é muito longa, mas, assim, aí ele veio e ele começou a cuidar do Dudu a partir de 3 anos. Né? Gerou bastante ciúme no Jean, né? Gerou porque ele até eu. era o filho dele, Claro. eu tive muito ciúme. Mas ele soube lidar também com isso, né? Eu o Dudu... Eu lembro que na época até fui eu que convenci, né, a fazer. Porque ele veio e daí eu falei, não, ele é pai. Não tem como a gente se eximir dessa responsabilidade. Ele também é pai. Então ele vai ter que vir, vai ter que cumprir o papel dele como pai. A gente vai ter que adequar isso, entendeu? Então, sim, lembra que, né? E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Foi algo, assim, bem forte que eu presenciei. E aí eu pensei assim, não, tem avó, né? A avó já tinha uma certa idade. E eu falei assim, eu não posso também privar isso, né? Claro. Ela não tem culpa disso, ela quer conhecer o neto dela, né? Então, aí a gente resolveu, nessa época eu tava grávida do Pedro. Só que eu sinto, claro, a gente sente, por quê? Porque ele voltando... Ele fez vir tudo pra fora, aquela época, que tava só guardado, na verdade não tava curado, mas veio com muita força. Então, aquela dor de novo, a mágoa de novo, sabe, veio tudo. Eu falei assim, agora eu não quero, porque na época que eu precisei, me abandonou. Agora que eu tenho Gia, eu não preciso mais de ti. Por que tu quer? Mas, enfim, não adiantava, porque se eu não fizesse... De boa vontade, ele entra na justiça e ia conseguir, a gente sabe que isso, né? Pior ainda, ia ser mais ia ser mais constrangedor. Então, eu aceitei, a gente fez e veio, né, a comprovação. E aí, o que aconteceu? Chegou o dia dele... Porque, assim, o Dudu não sabia quem ele era. E aí, precisou conhecer. E eu falei, o João, na época, tinha uns 9 anos. 9. Aí eu falei, João, tu vai junto. Era o pai, a avó, o Dudu e ele. Eu falei, tu vai junto e fica de olho. Não deixa ele sair de perto de ti com o Dudu, porque eles podem querer roubar aquela coisa. Eu falei, escuta tudo que eles vão falar, conta tudo pra mãe, tadinho do João. E lá foi o João. Só que o dia que eles chegaram na frente da nossa casa, eu fiquei espiando na janela. E, gente, foi algo, assim... sobrenatural. O Dudu nunca tinha visto ele. E o Dudu correu e pulou no colo dele e abraçou ele como se já conhecesse. E o Dudu tinha 3 anos e pouquinho. O sangue, né? Então, assim,
Foi muito forte. Meu Deus. Eu chorei, só que eu não sabia se eu tava chorando de ciúme, porque na verdade... Era um misto, né? Eu queria Era um misto de que ele não sentimentos. sentisse aquilo, eu queria que ele sentisse na pele. Vingança. Porque lá eu tinha... Porque era esse o meu... Eu queria que ele sentisse na pele. Que o Dudu não queria ele, que o Dudu não gostasse dele. Quando vi aquilo, mexeu em algo dentro de mim, porque eu falei assim, meu Deus, eu não podia... Controlar nada, né? Nada, e eu não podia roubar isso do meu filho. Eu não podia roubar isso do Dudu. Uhum. E eu sei que lá na frente, talvez o Dudu iria me cobrar isso. Sim. Sabe? Então... E dali foi tudo certo. E eles continuam tendo relacionamento até hoje. O Jean conversa com ele. Uhum. Todo mundo... A gente resolvido, né, gente? Não, e assim, Virou a aí, página. só que assim, a gente não virou lá. Mas no meu processo de cura, a primeira pessoa que Deus mandou voltar atrás e pedir perdão foi pra ele. Primeiro o Jean. Primeiro o Jean. Depois ele foi fazendo assim, ó. Eu entrei na matéria do perdão, gente. Eu tive a matéria do perdão, eu tive a matéria do lava-pé. O que eu lavei de pé não tá na história, gente. Lá em casa tinha fila. Meu Deus! Sério, você é muito Você é muito engraçado. Mas teve a matéria, eu disse, meu Deus, o que eu lavei de pé na Mas matéria. então, pra você aprender todas essas matérias, você teve que encontrar com o Jean, é o amor da sua vida, mas você teve que encontrar com o maior amor. Com o maior. Ai, que a coisa mais linda, né, que eu falo, Jean. Um dia Deus falou pra mim assim, né, que... um dia ele perguntou pra mim assim, eu tava na frente do espelho, que Deus conversa muito comigo na frente do espelho. Quando ele Gente, quer falar... só um adendo aqui, a Sinara é profeta, tá? Ela é profeta. Inclusive foi ela que falou do Emanuel. Falou até o mês. No dia que ela me avisou que eu ia engravidar, eu já estava grávida, que você já tinha visto que eu ia ganhar um menino e falou até um mês. Sinara, Loucura, Deus te usou pontualmente. Pelo amor de Deus, você não vê que essa boca é solta agora, não, hein? Eu não tava lá na época, depois eu não... Na verdade, ele iria nascer no mês de outubro, mas ele nasceu um pouco antes por conta da cesárea. Mas você estava no mês que você sonhou que você estava no apartamento. Sim, em casa dia 1º de outubro. Porque o Gia tava indo comemorar nosso aniversário de casamento e do nada o Gia escolhe lá, em Araranguá. Perto. Na época a gente tava lá. Tava lá pra Criciúma, então assim, era algo já que... E eu tava lá com o Emanuel, tava olhando as fotos, dias que o Emanuel tinha. Um bebezinho. Mas, e aí, recapitulando... Vamos... Conta do maior amor da sua vida. Segue vocês, porque senão a gente mistura tudo e ninguém vai entender, né? Esse vai até às 15. Um dia inteiro. Mas para as pessoas até conhecerem esse amor avassalador que vocês têm por Jesus. Porque não basta só conhecer a história de Jesus, tem que conhecer o Jesus da história. Então, como é que foi esse encontro? Tá, vocês foram pra igreja ou não? Como é que foi esse momento, assim, de mudança radical do posicionamento pessoa espiritual, com Deus? né? Então, foi muito, muito lindo como aconteceu. Porque, assim, na verdade, e hoje a gente olha como lindo, né? Mas no momento foi... o nosso casamento começou a passar por uma crise. A gente tava brigando muito, discutindo muito. Com quantos anos de casado? Foi em 2010. 2 anos. 2 anos de casado. E a gente começou a ter desentendimentos. E não tava legal aquilo. Aí, um dia, minha sogra falou assim, Sinara, vamos lá na Assembleia comigo. Eu falei, não. Assembleia, né? Eu lembro como se fosse hoje. Assim, a gente tava sentado na mesa do almoço, de domingo. Vamos, Nária. Não, eu falei, não, eu não gosto daquela gritaria. Depois me tornei uma. Eu não gosto, eu tinha assim, né, um pouco de preconceito. E aí ele falou assim, mas vamos na Quinta da Vitória, que na Quinta da Vitória é aberto ao público, vai de todo mundo e é bem normal, assim. Tu não vai se sentir constrangida. Eu falei, tá bom. Eu fiz assim, tá bom, eu vou pra agradar ela. E a gente foi. E tava tendo um congresso, eu nem sabia. Aí foi eu, Jean, ela e o Pedro. O Pedro ainda era bebezinho de colo. E aí a gente chegou lá quando eu pisei. Eu nem tinha entrado no templo. Eu só pisei assim, né, na portaria assim que eles cumprimentam. Gente, eu tive que trancar o meu nariz. Me deu uma coisa. Aquele louvor tocando. Aquilo começou a mexer em algo dentro de mim que eu não sei explicar. Mas eu tive que... Porque a minha vontade era de gritar. De me jogar naquele chão. E o louvor que tocava era... Não. Confunde a música.
No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. E realmente, de tuas asas é meu abrigo. E aquele louvor tocando, aquilo começou a mexer dentro de mim, e aquilo tudo, e todos os louvores, e teve bastante louvor, porque era um congresso. Então aquilo foi bem avivado. Eu já cheguei num dia de avivamento lá dentro, aquele negócio pegando fogo. Puro. Do reteté, umas canelinhas de fogo no altar. Meu Deus do céu, ele já me pegou no dia assim, e eu me apaixonei por aquele lugar. E aquilo, desde agosto de 2010 até hoje, eu nunca mais saí da presença dele. Eu me apaixonei, aquele amor à primeira... Aquele Vai primeiro fazer 24 amor. anos desse casamento. 24 Não, é... 2010, 14, né? 14, gente, a Priscila é de humanas, tá, gente? Só para na matéria da matemática, irmã, passou longe. Da matemática eu não passei. Será que foi tudo isso? Eu já ia dar prisa. Então tá, eu sou bem, ó. Tu é rápido, quando a gente fez a conta dos 17 anos nossos juntos, tu foi bem rápido ali na Gente, 2010 até agora é 14 anos. Mas é isso aí. Quis acrescentar 10 anos. Amém, vai ter mais, né? Amém. Mas então, e aí eu me apaixonei, eu falei, não quero mais, não quero outra coisa. E comecei, né, e aquela loucura do primeiro amor, levando todo mundo da empresa, fazendo campanha. Eu trabalhava com metas, né, eu cobrava carro. Cobrança, no escritório de cobrança de carro, aí tinha meta. Se nós bater a meta, cada uma tem que dar uma cesta básica para nós entregar lá na igreja. Era assim, e eu fui levando todo mundo pra igreja, todo mundo, qualquer problema samaritana. Você é samaritana. Eu sou. Quando eu assisto lá o The Chosen, essa cena da samaritana, todinha, eu falei, meu Deus. Eu procurei em outro lugar, outra pessoa. Junto ao poço, estava É muito eu. Você também ficou apaixonadão assim? Não, eu sou muito de boa. O Jean nem ia comigo, só ia eu. A minha sogra só foi aquele dia comigo. Ela continuou indo nos cultos dela. Ela só realmente foi o canal que me botou lá. Gente, eu ia sozinha, eu tinha vida própria aí. Ninguém, não precisava mais de ninguém pra me levar. E aí eu já tava, meu Deus, aquela intensidade dizimando. E aquela, meu Deus, uma loucura. E Deus começou a me dar sonhos proféticos. Aí ali começou os sonhos. E aí teve um sonho, gente, foi muito engraçado, né? Eu sempre nessa minha loucura, ele me deu um sonho que eu tava dentro de um terminal de Joinville e que ali ia começar o tempo de Deus na minha vida. Eu li uma placa tal. Eu falei, Jean, acordei. Jean, hoje quando eu sair às 2 horas do meu trabalho, eu tenho que ir lá pra dentro do Terminal Norte. Ele assim, o que tu vai fazer lá? Eu falei, não, Deus me deu um sonho, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que sentar lá dentro. Eu já queria sentar dentro. Isso é profeta, né, gente? Eu já queria sentar dentro do... Aí o Jean assim, mas amor, tu vai lá, tu vai fazer o quê? Eu disse, eu não sei, mas eu tenho que ir lá. Aí eu bem assim. Aí o Jean, não, sabe o que tu faz, o Jean? Sabe o que tu faz, amor? 2 horas tu sai, hoje tem culto da tarde lá na igreja, vai lá e fala com o pastor. Conta o sonho, vai lá primeiro. Calma. Aí cheguei lá, sentei com o pastor. Aí falei com ele, aí eu falei assim, e no sonho também dizia que eu tinha um ministério de louvor. Ele, mas a senhora canta? Eu falei, não canto. Aí ele assim, não, mas é assim, ó, os sonhos podem levar muitos anos, como podem levar meses, podem levar dias. Agora você busca o direcionamento de Deus, ora, vê o que Deus quer, né, a revelação desse sonho, mas não precise ir lá pra dentro do Terminal Norte especificamente. Literalmente. Aí, o pastor foi muito uma benção na minha vida, assim, foi por isso que é necessário ter pastor, né, gente? Sim, Os desigrejados tem que ter pastor. Tem que ter, senão a gente já sai, eu ia estar até hoje lá dentro do Terminal. Ele, o Terminal Norte pode sinalizar o quê? Olha o que ele falou. Que você vai morar perto, ou que você vai congregar em alguma igreja próximo. E, gente, 7 anos depois desse sonho, mais ou menos, eu moro quase do lado do Terminal Norte e eu congregava numa igreja em frente ao Terminal Norte. Meu Deus. Então, assim, Olha né, isso. como a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu era desequilibrada, né, gente? Eu não tinha equilíbrio lá. Eu Tudo era muito novo também, tudo. Então, assim, da mesma intensidade. Porque, imagina, eu encontrei algo que era totalmente diferente do que eu tinha experimentado até então. Né? Algo que era de verdade, uma água de verdade, uma água que dava vida, que gerava vida dentro de mim. E ele começou a ressuscitar tudo aquilo que já fazia parte, né? Aquilo que já era meu, mas que estava tudo realmente estava ali guardado
e cheio de entulhado. Eu era um poço entulhado. E ali, conforme Deus foi trabalhando na minha vida, sim, ele não pôde ir direto na raiz, ele teve que começar a desentulhar, porque senão ele não acessava nada. E Jean, nesse tempo, só... Tá de boa, né? Só acalmando. Enquanto a Sinara tava no reteté, Jean tava... mas aí a Sinara foi para um extremo, né? Sério? Porque aí a Sinara, eu tava perdendo a minha casa, porque eu fui pro radicalismo mesmo, sabe? Tudo era igreja. Eu associei a igreja a Deus. Então, primeiro lugar, Deus. Então, era tudo a igreja. Tudo. Então, como assim... se você só tivesse que acessar Deus na igreja. Um dia eu cheguei a dizer pro Jean, mulheres, cuidado. Um dia eu falei pra ele assim, não me faça escolher, porque se eu tiver que escolher, eu cheguei a dizer isso pro Jean. Então, assim, eu saí, eu tava totalmente... O homem que ajudou, remiu tudo. Olha que sensatez. Não, a religião faz isso. Fez isso, porque eu me grudei numa religião. E tudo que a gente tinha, eu dizia, isso não pode, isso agora. Tudo era pecado agora. Tudo. Eu virei... A crente chata. Meu Deus, chata era pouco. Porque se eu fosse o Jean... eu não tinha aguentado. Daqui a pouco não podia nem namorar mais, né, Jean? Mas chegou nesse ponto. Deus do livre! Ele ia entrar nesse ponto, assim, até... Era no lençol, com buraco. Os detalhes. Com o lençol com olhos fechados. Luz apagada e tinha data e hora. Meu Deus. Não, assim, ficou bem restrito, bem tenso, assim, pra gente. Eu acabei com ele, de verdade, gente. Eu acho que eu tava matando até a masculinidade do meu marido. Que isso? Gente, foi terrível. Mas isso, assim, a gente percebe que até era também a questão de cura que Deus usava trabalhar, né? Sim. Porque todo extremo é perigoso. O extremo da religião também. Toda pessoa que age dessa forma, dessa religiosidade toda, esconde algo. Sim. Né? Todo excesso esconde uma falta, tudo né? Escondido. Sim. Tava tudo escondido. É o poço entulhado que você Exatamente. E aí, com isso, começou as coisas a virem, né? E o pobre, coitado do Jean, que sofria, coitado. Sofria. Eu falo, sabe, Janilson, assim, ó, que eu abri muita legalidade dentro da minha casa, achando que tava fazendo certo. E não era. Em nome das coisas de Deus. Exatamente. E Deus, certo, olhando de lá, dizendo assim, meu Deus, eu não pedi nada disso pra ela. Ai, Jesus. Foi mais ou menos assim, como diz aquela música da Tamires, né? Os meus esforços não compram Deus. Tanto que eu trabalhei, sabe, por coisas que Deus não me pediu. Eu fazia em nome dele, mas ele não me pedia nada daquilo. Eu acreditava naquilo, né? Mas também tem um contraponto, né? O que acontece? A Nara tava, né, nessa igreja, na Assembleia, depois a gente foi para uma outra igreja que também era muito radical, assim. Então a gente aprendeu assim lá. Porque a gente é muito intenso nas coisas que faz e quando quer fazer bem feito. Então, cabe ao pastor também saber lidar com as ovelhas dele e direcionar. Né? Então, assim, a gente foi para uma igreja onde ele tinha um direcionamento para olhar para ele, fazer as coisas para ele, e a gente foi gradativamente ensinando a barganhar com Deus algumas coisas. Então, aí o que acontece? A ovelha, ela é doutrinada pelo pastor. Verdade. E ela enxerga que o pastor é o líder. Primeiro Deus, mas o pastor é o líder dela. Claro. É uma figura, de Deus ali. É a figura. Então, a gente aprendeu muita coisa ali. Entendeu? Então, a gente aprendeu muita coisa boa e também muita coisa ruim. Então, até que aí foi mais um período que a gente ficou um tempo sem igreja. E daí a Nara foi para uma outra cura. Daí a Nara, a Nara teve um período que Deus usou essa palavra para ela foi implodida. Eu vou precisar te implodir. Tudo eu que vi como se fosse um prédio virado só em fumaça. Porque assim, eu sempre fui muito... É errado, né? Mas eu sou muito cético, muito centrado. Né? Eu preciso ver, né? As coisas têm que acontecer, tem um tempo, tem um direcionamento, nada é na hora e agora. Então, tudo tem um tempo para isso. Então, eu já estava enxergando algumas coisas, daí a gente acabou saindo dessa igreja onde era religiosidade pura, ponto. Aí a gente foi implodido, conheceu uma outra igreja, e daí começou uma nova reconstrução. Para a gente poder sair, a gente largou a arma, né? A gente andava com uma metralhadora na mão, se que tu fizesse de errado a gente metralhava, aí a gente deixou a arma em casa, esqueceu a guerra, e daí foi viver o tempo da graça do amor.
Então a gente teve, né, a nossa história tem muita coisa, assim, então aí é onde foi a Nara passou mais uma vez pelo processo de cura dela e tudo mais. E aí foi cura mesmo, né? Mas aí, calma, que foi nesse período que eu conheci o Janilson. Porque foi em 2019 que Deus disse, ó, acabou o tempo de vocês aqui, sai. Só que eu tinha um medo, porque foram liberadas muitas palavras lá, que se você sair, você vai ter que voltar e pedir perdão, porque você tá largando o arado, porque, sabe? Então a gente saiu debaixo de uma pressão de muito medo. E aí eu disse assim, Senhor, mas para que igreja eu vou? Porque na minha mente não cabia da gente sair de uma igreja e ficar sem congregar. Não existia isso na minha... Não existia essa possibilidade. Sim. E Deus não queria nos ligar a lugar nenhum. Por quê? Porque ele queria começar o processo de cura. Só que aí, assim, o que direcionou foi que a pastora da nossa igreja lá, ela falou assim, Nara, eu quero que você faça um curso de mulher única, fora, porque eu não quero que seja em nenhuma igreja, para não ter vínculo. Vou te levar lá pro instituto do pai do Maico. E aí você vai lá, porque lá não tem placa de igreja. E lá você vai fazer o curso, porque depois eu quero trazer para dentro da igreja. E mal sabia ela que já estava sendo usada por Deus para começar o processo. Aí ela conhecia a Fê e ali começou. E a Fê é muito engraçado que ela fala, quando a Sinara chegou aqui, eu vi que eu ia ter problema com ela. Ela era uma mulher de Deus, mas ela era uma mulher muito religiosa. E era aquilo que ela queria e pronto. Então ela viu que ela pensa, ela fala assim, amiga, eu sempre falo, hoje a gente é amiga, né? Ela fala assim, ó, eu sentia que eu ia ter dificuldade contigo. E assim, depois no fim... A Fê é top, né? E no fim, depois aconteceu muitas coisas. E aí foi ali. E aí foi aonde começou o meu processo dentro de casa. Eu comecei a conhecer Deus através de ministrações pelo YouTube. E quem que eu assistia? Luiz Hermínio. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Porque até então, homem de Deus, pastor para mim era só o meu. Os outros não eram. Era nessa mentalidade. A minha mentalidade era uma mentalidade totalmente cauterizada. De ovelha cega, né? Totalmente. Mas por quê? Porque a gente era instruído. Olha pra mim e não olha pro outro. Mas é incrível. Então, como eles conseguem assim... Como ele conseguia doutrinar o povo. Entendeu? Então, assim... Então, quando a gente saiu de lá, a gente parecia que tava... Perdido. E quanta gente sofrendo debaixo desse escombro de religião, sim, né? Demais. Mas eu percebo também que as pessoas sofrem, mas é porque elas não conhecem de fato Deus, né? Sim. Que a Bíblia fala assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Exatamente. Quando a gente tem contato com a palavra, e aqui fica isso aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que de verdade, tudo que eu e você precisamos, a gente precisa congregar, precisamos estar numa igreja, prestar conta, isso tudo é... Gente, nós não estamos misericórdia, nós somos pastor de igreja, nós amamos a igreja. Só que de verdade, nenhum culto substitui a sua vida com Deus no secreto. Você precisa ler Bíblia, você precisa orar, você precisa ter vida com Deus, você precisa ouvir Deus, tá? O culto, eu costumo dizer que o culto é aquele... nós não vamos no restaurante todo dia. Sim. Até que hoje nós vamos, né? Mas assim, ó, nós não vamos no restaurante todo dia. A gente come normalmente em casa. Em casa. Mas tem uma vez ou outra que a gente vai. E assim é o culto. Né? Feijão com arroz. Sim. Peitinho. É a vida com Deus no diário, né? E você precisa ter essa vida com Deus. É verdade isso. E hoje, como que vocês estão? Como que chegou nesse estágio, assim, de equilíbrio em Deus? Pelos processos, né? Aí eu comecei a entender. Porque assim, ó, talvez eu vou falar uma besteira, mas a gente escutava muito, tu tá no deserto. Eu não comecei mais a olhar como um deserto, eu comecei a olhar como um processo necessário. Porque eu comecei a passar por alguns e comecei a experimentar algumas coisas que eu falei, eu precisei passar por isso para mudar aqui. Aí o Senhor foi indo mais um pouquinho. Aí, né, igual lá, né? A água batendo no tornozelo, daqui a pouco uma aguinha batendo aqui no joelhinho, e foi indo. E aí eu comecei o processo continuava tendo, né, o propósito que ele tinha na minha vida, mas eu comecei a olhar para ele diferente.
Porque eu via que tudo aquilo era para algo maior que estava para acontecer. Era para desconstruir coisas, era para construir outras coisas, porque ao mesmo tempo que Deus está desconstruindo, ele já está, né? Ele está desconstruindo aqui, está levantando aqui. E eu comecei a experimentar um lugar em Deus em que eu realmente conheci Jesus de verdade dentro da minha casa. No chão da minha casa. As coisas mais lindas que eu vivi com ele foi dentro da minha casa. As experiências mais lindas não foi um homem que veio e disse, Sinara, você tem que fazer aqui, não. Foi direcionamento de Deus, de mesa, tempo de mesa com a minha família. De sentar e ter que abrir o jogo para cada filho meu. Tá os 3 na mesa, falar sobre pornografia, falar sobre o que é virgindade e o que é pureza. O Senhor foi mandando eu escrever, eu tinha isso tudo. E ele falou, hoje chegou o dia. Eu falei, tá, pai, mas cada um tem uma idade? Ele falou assim, não se preocupe, os 3 estão preparados para receber o que você vai derramar na mesa. E é aquele tempo de mesa, aquele dia, em fevereiro, fez 2 anos e meio. Aquele dia aonde ele disse, Sinara, prepara uma mesa, porque hoje vai acontecer um culto dentro da tua casa. Hoje vocês vão comer e beber de mim, na prática. Ele falou, o céu está aberto sobre a tua casa. Foi nesse dia que começou a lavar pés, já? Meu Deus! Na verdade, assim, o perdão já estava começando, né? Porque aí, quando eu comecei a entender que eu precisava pedir a luz, pai, traga a luz para mim. Eu comecei a pedir para ele, pai, traz a luz, o que eu preciso consertar? Porque chegou num período da minha vida que eu falei assim, eu não aguento mais viver do jeito que eu vivo, porque nada tá bom, eu não me resolvo, eu tenho muita inconstância, uma hora eu tô bem, uma hora eu não tô, e era aquelas coisas dentro que não resolvia. E aí eu falei, Senhor, mostra. E ele, era todo dia, eu abri o olho, meu Deus, pá, uma pessoa. Tem que pedir perdão. E aí quando eu dava uma negativa para Deus, ele dizia assim, pois é, filha, mas então, o perdão é por isso. Aí ele contava para mim, até para ex-sogra. Eu falei assim, mas a gente conversa, a gente tá todo mundo de bem. Ele falou assim, pois é, mas quando você lá atrás se divorciou, você tirou o João Vitor do convívio dela, quando você julgava ela, e você era muito imatura, filha, você achava que ela queria atrapalhar o casamento, mas na verdade ela só queria te ajudar, e ele foi dando detalhes assim, ó. Meu Deus. E foi. Que lindo, né, o trabalhar de Deus. Ex-sogra, ex-marido, pai do Dudu, tudo. Quando foi do pai do Dudu, ali eu falei, não, esse não. Não, ele não. Eu falei assim pra Jesus, eu falei, não, e olha o que ele fez pra mim. Ele falou, e o que você fez? Aí ele me tirou de um lugar que eu tava cega. Ele me tirou de um lugar de vítima, porque eu contava a minha história até um pedaço. O lado da Sinara eu não contava. Porque eu queria o quê? Que as pessoas tivessem pena de mim, que as pessoas se compadecessem da minha história. Quando Jesus falou assim, mas e o que você fez, filha? E aí eu, juro pra vocês, é como se eu tivesse enxergado algo que eu não tava enxergando. Foi muito louco. E eu falei assim, eu tenho que pedir perdão pra ele, sim. Então, assim, foi algo muito louco. E o Jean disse tudo só acompanha, ele acompanhando tudo. Tudo, porque eu contava tudo pra ele. Eu falei assim, Deus disse, tu faz. Primeiro. Já é prático, gente. Só que o primeiro que Deus me mostrou do perdão, ele falou assim, a primeira pessoa, assim, gente, foi assim, Deus falou assim, filha, a primeira pessoa que você precisa liberar perdão é o Jean, porque ele é mais crente que você. Porque eu me achava crentona, né? Que eu expulsava demônio, né? Não. Quando eu não dava o conto, chamava Sinara. Eu era bambambã, né? Eu jejuava, eu era obreira. Eu era bem espiritual. Eu era aqui, ó. E cheia da capetada pra resolver. Cheio de pendência dentro de casa. Cheio, se achando. Aí Deus falou assim, taxiado. Peça perdão pra ele, porque ele é mais crente que você. Porque eu dizia assim, a nossa vida não vai pra frente por causa de ti. Nós, não sei o quê, porque tu não é obreiro, porque tu não vai, não se compromete, ainda acusadora. Gente, eu falo, só por Deus que não me abandonou, porque se fosse a Sinara, talvez no lugar, eu não tinha aguentado. Porque, gente, de verdade, foi muito feio. E aqui, quando o Provérbios fala que o papel da mulher é de edificar o lar, e a tola ela destrói com as próprias mãos. Era eu. E é algo que a gente tem visto, que tem mulheres, talvez era você naquele tempo. Sim. Tá melhor pra professora das tolas do que das sábias. Totalmente. Então a gente vê, às vezes as mulheres estão assim, por que minha casa tá um caos? Eu não consigo direcionar.
porque não tem sabedoria para gerenciar, administrar as emoções, saber diferenciar o relacionamento com Deus e as tarefas, as atividades da igreja, que é totalmente diferente daquilo que você vivia, e o principal, que é aquilo que Deus tem nos ensinado todos os dias dentro de casa, é a gente valorizar o casamento. Priorizar, que é a primeira instituição criada por Deus. Deus nos deu o casamento pra gente cuidar. Deus deu também o trabalho, a igreja, os filhos. Mas primeiro o casamento. As outras coisas, sim. Mas a primeira instituição que nós precisamos valorizar, priorizar e cuidar é o casamento, é a vida a dois. É cuidar dessa pessoa que tá aqui do nosso lado, que nos suporta nos dias maus, que nos suporta nos dias bons, que nos entende porque casamento é espelho. Quando a gente casa, a gente consegue nos ver ainda mais, porque é o reflexo daquilo que nós somos. Então, por isso que vai extravasar muita coisa, então vai implodir muita coisa. E é nesse lugar que a gente precisa compreender pra gente viver. Se a gente quer viver um casamento duradouro, a gente primeiro precisa restabelecer os nossos tópicos, as nossas listas de prioridade. Mas, inclusive, né? Desculpa, pode falar. Mas, assim, pegando esse teu gancho, é que assim, ó, o que é um casamento? É que assim, no casamento, quando os dois se olham de frente, é mais fácil eu enxergar o teu umbigo do que eu enxergar meu próprio umbigo. Então, por isso que entra a acusação. E por isso que o casamento tem que ser parceria dos dois. Porque assim, eu olhar meu próprio umbigo, eu preciso ir pra frente do espelho. E às vezes é difícil. E o teu cônjuge, a esposa ou o esposo, ele consegue enxergar porque ele tá na tua frente. É verdade. Então, ele consegue pontuar os teus erros e os teus acertos. Né? Então, assim, por isso que é uma figura fundamental para os dois do casamento. Eu sei que tem trabalho, tem filho, tem as funções, mas primeiro o seu esposo e a sua esposa. Os casais, eles precisam aprender assim, ó, hoje tá fácil pra gente porque os meninos estão grandes, mas a gente tira um final de semana que a gente pega um Airbnb, uma pousada e some. Coisa boa, hein? Vocês nos inspiram nisso. Vocês viajam, passeiam, comemoram. Eu não sei, eu queria não entrar numa venda. Gente, o Airbnb hoje é R$150 a diária. Então prepara, Senhor. O Urubici me aguarde, Senhor. Mês que vem, Jesus. Vai no Gelone, compra um saquinho de pão de queijo, um presunto, um queijo, alguma coisa, e sai os dois. Porque daí tu sai do automático e daí fica os dois. É isso aí. Aí tu consegue, tipo assim, tu troca uma ideia, dá uma risada. Dá uma namorada. Dá uma namorada. Que é o melhor, né, meu irmão? E as mulheres, por favor, namorem com vocês. É isso aí. 1 Coríntios 7, Paulo vai escrever assim, olha, que nós não podemos nos privar um ao outro. Um casal que não celebra o sexo no casamento está tão em pecado quanto o solteiro que vive fornicação, que é a prática de sexo entre solteiros. Então, bora, meu irmão. Bora lá. Aproveita que tá tudo liberado. É assim que eu digo, né? É que quando a gente namora, que às vezes tá no pecado, fazia, namorava, era tudo maravilhoso. Aí depois que casa, que agora pode, né? Que tá debaixo da bênção de Deus, aí não quer. Não tem nada disso, não. É porque o homem, né? O homem, ele é testosterona, né? É isso aí. Então, assim... precisa. Alfa. Entendeu? E a mulher ministra muito nisso, porque como é que eu me sinto amado? Meu Deus, que forte. Eu me sinto amado quando a minha esposa, vai lá. Responde. Quando eu procuro ela e ela não me diz não. Porque a mulher foi feita para ser auxiliadora que corresponde ao marido, né? Então a gente, eu me sinto amado, eu me sinto também cuidado. Me sinto amado, meu bem. Eu me sinto cuidado por ela quando eu vou e ela, tá bom, tá tudo certo, né? Vamos caminhar, né? Entendeu? Vamos juntos. Vamos junto. Agora, assim, aí o que acontece? Aí os relacionamentos eles começam a esfriar, a ficar bagunçado, por quê? Porque às vezes tá os dois cansados, aí um procura, o outro nega, daí às vezes pode ser o inverso também, né? Então, assim, tem muito homem negando, tá, gente? Precisa cuidar. Homens, depois dos 40, façam reposição hormonal. Meu Deus. Isso é importante. É verdade. Precisa mas às vezes acho que é só oração, mas é só vitamininha. É vitamina, isso. Né? É vitamina. Fazem reposição hormonal, porque pro homem, o homem,
Isso é vida pros Já fica a dica aí pra quem é novo, ó. Fica a dica, procura Graças a Deus, eu ainda não passei, não. Vou fazer 33 segunda-feira, mas tá tudo... Mas chega a idade. A mulher, quando chega aos 40, tem que também. Os dois. Os dois. Assim, né? Os dois procurem, tem médicos especialistas nisso, né? Então dá pra se cuidar e é barato. Né? Então dá pra que sabedoria. Tá acessível, né? Gente, é muito lindo esse equilíbrio. Você carrega uma sabedoria muito linda da parte de Deus e assinaram com esse profético. Vocês são realmente a tampa com balagem. Então, um dia falaram que eu era a panela e ele é a tampa, porque ele é que dá uma aguentada na panela de pressão. Ele dá uma... É o equilíbrio, sabe? Então, nós dois, assim... E eu aprendi nesse processo todo a olhar para o meu marido como verdadeiramente ele é, o meu sacerdote. O Jean, por muito tempo, ele não entendeu o sacerdócio. Ele não entendia, só que Deus falou para mim assim, você entendendo, você coloca ele no lugar dele. Toda vez que você vai e busca nele uma direção, toda vez que você auxilia ele em algo, toda vez que você pede para ele, o que tu acha disso? Você está colocando ele na posição dele. Que lindo isso. Então ele não precisa entender, porque às vezes, agora, né? Porque às vezes a gente coloca muita força. Não, gente, tu tem. Gente, calma, porque às vezes a gente não olha para nossa vida. Como foi o processo na tua vida? Foi simples assim? Deus chegou e... Não foi, né? Então assim, o Senhor falou assim, filha... Deixa que dele eu cuido, só faz o teu papel, porque enquanto tu tá fazendo o teu, você tá colocando ele no lugar que é o dele. Então, isso foi maravilhoso, porque aí eu falei, então tá, parei de cobrar dele, falei, Jesus, então me ensina a ser essa mulher sábia. É bem isso, quer ser majestade, faça dele rei. Então assim, eu comecei, sabe, então isso foi maravilhoso. E aí, esse 1 ano que a gente trabalhou junto, porque o Senhor sempre tinha dado uma palavra, que nós teríamos um negócio junto. E... Aí fez um ano agora em junho que a gente trabalhou junto e foi tão maravilhoso porque o Senhor trocou muitas lentes minhas em relação a ele como profissional também. Gente, eu vi um marido que eu disse, meu Deus, eu já era fã dele, agora eu sou... Aumentou a admiração. Eu comecei a olhar ele, eu falei, gente, que coisa linda, como ele trabalha bem, como ele cuida do trabalho dele, como ele ajuda as pessoas. A minha admiração, sabe, ele é parceiro, ele é meu, e a gente é muito amigo. A gente tá junto, a gente se olha, a gente já sabe o que tá falando. A gente ri das mesmas coisas, a gente é muito palhaço, a gente é muito, sabe, mas tudo isso aconteceu depois desse meu processo. Eu precisei ser curada, principalmente do abuso da infância. Um dia Deus falou, Janilson, tu não lembra, mas tu ministrou muitas vezes. Sinara, tu tem que ensinar o teu marido a intimidade. Tu falava muito, dizia, mas Janilson, eu não consigo. Ele, não tem isso, não consegue, vai lá, vai fazer com o teu marido. Porque eu tinha como se tivesse tinha uma trava, e eu comecei a buscar em Deus, e aí um dia... Deus falou pra mim assim, ele marcou lá, né, em Araranguá, e a gente foi pra Araranguá. E eu entrei no banheiro e falei, ai Jesus, como que vai ser? Eu falei, me ajuda, acho que eu não tô curada ainda. Deus falou bem assim pra mim, levanta, eu bem assim, sentada no vaso lá, encolhidinho, né? Ele falou, nem sabe, né? Ele tá sabendo agora, tá? Aí, revelações, ele lá fora me esperando todo, e eu lá no banheiro. E eu falei bem assim. Eu louco pra pular pra fora daquela cabana já. Já tava lá em ponto de bala, já tava em ponto de bala e eu lá. E aí Jesus falou assim, se levanta, te arruma. Era como se ele estivesse falando assim, ó. E deu 2 tapas na minha bunda e disse, e vai viver com o teu marido, vai fazer o que você tem que fazer. Sabe? Como vai desfrutar. Exatamente. Ele assim, porque você já está curada. Aí, só que assim, eu preciso praticar, né, gente? Claro. Jesus estava dizendo isso pra mim, vai praticar, Sinara. Não adianta ficar aqui choramingando pra mim, porque essa parte já tá resolvida. Coitada, ela fora esperando. E aí Deus falou pra mim assim, filha, e aquela palavra foi pontual. Divisor. Ele falou, divisor. Ali tudo mudou. Quando diz que a palavra, ela cura mesmo, ela entra, né, e ela faz a divisão. Ele falou assim, filha, o Jean não é o teu abusador, ele é teu marido e ele te ama. Amém. Uau. Ali ele fez eu falei, opa, peraí, é verdade. Por que eu tô fugindo? Por que eu tô com tanto medo? Por que eu tenho tanta restrição? Se ele me ama, ele já provou que me ama, ele me cuida, ele é o meu marido. E ali pra frente,
a nossa intimidade mudou da água pro vinho. 360 graus. Glória a Deus. Amém. Ele ficou feliz, não. Ele já chegou a fugir de mim, tá, Janilson? E eu falei assim, não foge, tu não orou pra isso? Não foge, sou resposta de oração, vem cá. Não foge, porque eu sou resposta de oração. Vocês são demais, gente. Agora, vamos lá. Que história linda, né? De remissão. Inclusive, depois manda pra gente uma fotinha da família inteira pra gente compartilhar e mostrar pras pessoas que não conhecem vocês. E dá-lhe o João. Gente, vocês têm que aplaudir o João. O João é top. Ele também coloca depois. O João é o responsável por todo esse Pode Juntos e Awai você receber aí na melhor experiência que você puder. É o João que tá aí atrás dos bastidores, organizando tudo. E aqui a gente vê um casal com histórias diferentes, totalmente com marcas, mas que hoje foram feridas cicatrizadas, que jorram cura para abençoar e curar outras vidas. Então, obrigada pela vulnerabilidade de vocês hoje serem expostas aqui nessa mesa, abençoar a nossa vida. Eu tenho certeza que está abençoando e edificando e curando a vida de muitas pessoas que estão assistindo esse Pode Juntos, não é mesmo, meu amor? De verdade, meu Deus, eu fui muito ministrado aqui, mas ainda tem uma pergunta final. Antes da pergunta final, gente, assim, eu preciso honrar a vida do Genilson. Eu fui muito ferido no lado, nessa igreja que a gente estava, sobre as profecias. O profeta que fala ao meu coração, que eu acredito 100% é tu. Meu Deus, essa vai me deixar chorar. E é mesmo, é o profeta do coração. Se tem alguém que acessa o coração da gente, é o Janilson. Vocês são pontual na vida da gente. Amém. Glória a Deus por isso. Pontual, assim, a gente tem como uma figura vocês dois. Glória a Deus. É verdade. Muita coisa pra gente, tá bom? Meu Deus, ai meu Deus. Gente, meu Deus. E eu só quero falar que vocês fazem parte também de algo muito lindo de Deus na nossa vida, em um tempo em que a gente estava vivendo uma estação tão difícil. Vocês chegaram e Deus falou assim comigo, porque Deus tem essas coisas com o profeta, né? Todas as vezes que Deus vai trocar o tempo na minha vida, eu ganho relógios. E o Senhor falou comigo assim, olha, filho, você vai ganhar um relógio. E aí na hora eu já sabia que era Deus trocando o tempo. E aí chega o Jean, né, resumindo assim a história, com um presente, e falou assim, eu tenho um presente pra você. Eu tô assim, eu sei o que é. Aí ele olhou e falou assim, sabe? Eu tô assim, um relógio. Aí ele olhou, porque Deus já tinha sinalizado. E aquele dia foi tão incrível, foi uma marca. Você também presenteou a Pri com uma joia. Foi um tempo que Deus estava falando, né? Então a gente é grato a Deus pela vida de vocês. Vocês são incríveis, gente. Nós amamos demais vocês. Eu amo muito o profético, mas que você carrega, mas eu não posso deixar de enaltecer o equilíbrio do Jean. Eu amo isso nele. Gente, a gente fazendo atos proféticos pelas ruas de Florianópolis e o Jean, dando apoio e nós brigando com as capetadas. Entrando em faculdade, sempre na retaguarda ali, protegendo. Né? Sempre, ele é esse. Glória a Deus por isso. Então, mas vamos para a pergunta. Que rufem os tambores. Sinara e Jean, conte para nós, para vocês, o que pode juntos? Pode juntos, pode tudo. Num casamento pode tudo, desde que seja dentro dos limites permitidos, né? Dos limites certos, permitidos por um lar cristão. Mas um casamento, ele pode tudo, mas o que mais, né, elencando em percentual, assim, amizade e respeito. Amém. E os homens têm que ser apaixonados pelas suas mulheres. Amém. Isso é o ponto-chave do negócio. Tem que ser apaixonado, tem que cuidar, tem que proteger, porque você tem uma mulher forte do seu lado, mas quando ela está contigo no quarto, ela é uma menina. E ela precisa ser cuidada. Então, assim, eu acho que pra mim, o relacionamento, a chave pra fechamento, né? A chave pra dar certo, né? Um relacionamento é esse. Amém. Tem que cuidar dessa menina. Hoje
Hoje Já tá depositando, né? Muito bom, muito bom. E você, Sinara, resume aí. O que pode junto, eu acho que assim, a gente pode sim ser amiga, companheira, admiradora do seu esposo, a companheira. E eu creio nisso tudo, e que a gente pode sim chegar na plenitude do relacionamento. Porque eu posso dizer que hoje eu sou plena no meu relacionamento. Amém. Algo que eu nunca imaginei que existisse. Eu posso dizer que sim, que existe porque eu vivo isso. Eu sou a prova de que isso pode. E que o nosso passado, o que a gente passou, o que a gente ouviu, não nos define. Amém. Isso não nos define. Quem nos define é o que Deus diz sobre nós. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Amém. Gente, eu poderia ficar aqui de verdade até às 15 horas ouvindo vocês, mas Emanuel nos chama. E o João também. É, o João... Emanuel nos chama, a igreja nos chama, o almoço nos chama, tudo nos chama. Certinho. Vai dar meio-dia em ponto. Pois é. Mas olha, muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem saído lá de Joinville, Obrigado, vindo gente, aqui pelo convite. pra gente poder ouvir vocês. Vocês são muito especiais e estamos juntos. Amamos vocês, obrigado por tudo. E é isso, nós estamos aí juntos e misturados. Amém. E a gente segue essa jornada que é incrível até que ele vem. Até que ele vem. E a gente agarra ele só que beijo, que eu também vou fazer isso com ele, Então tá? não podemos chegar juntos. Senão vai dar. Mas olha, você que tá aqui assistindo o Pode Junto, chegou até aqui o final, segue o Jean e a Sinara nas redes sociais. Vamos deixar aqui, ó, o Insta pra vocês acompanharem. Gente, eles postam cada viagem que a gente só fica assim, ai gente, que delícia, a gente celebra por eles. Verdade. Dá vontade de estar lá junto com eles, em cabanas diferentes. Por favor, meu bem. Afastado assim. Essa foi boa. Sempre um episódio mais incrível e fantástico que o outro. Então, se você é novo por aqui, E ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilha. Gente, vamos compartilhar, vamos espalhar essa mensagem. esse vídeo. E que Deus possa abençoar você e te inspirar a também viver um relacionamento de propósito. E é como a gente sempre costuma dizer, nada se vem pronto, tudo é construído. O relacionamento a dois é construído, então não desista do seu, construa. E você que está solteiro, creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Tenha fé. Deus te abençoe. E coloquem na sua agenda. Toda sexta, às 20 horas, Pode Juntos, aqui no nosso canal, Juntos por um Propósito. Que Deus te abençoe. E até a próxima, né? Casal, beijo. Beijo. Obrigado, Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.